Marcos capítulo 14, nós vamos do versículo 53 até o 62. Hoje nós vamos apresentar ali, nessa série, o rei que se tornou servo, o momento em que o rei está diante do Sinédrio. Marcos 14, do 53 ao 65. Vamos ler a palavra de Deus? Estão todos com o texto aí diante de si? Amém? Vamos então ler a palavra do Senhor. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: nós o ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas mesmo assim, o depoimento deles era coerente. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Versículo 60. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder às acusações que estão lhe fazendo? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia, que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele. Vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Vamos orar, irmãos. Senhor, te bendizemos por essa palavra, porque nela reside um aspecto importante da nossa redenção. Embora nossas gargantas e olhos fiquem pesados ao ler trechos desse texto, o nosso coração também exulta, porque o teu Filho foi fiel até a morte e morte de cruz. Fala conosco nessa manhã, nos desafiando, nos aproximando e nos aumentando a fé em Cristo Jesus. É nossa oração, em nome dele. Amém. Meus irmãos, dando continuidade no Evangelho de Marcos, nesses relatos acerca da paixão, nós saímos ali do Getsemane, onde Jesus foi capturado e preso, e agora nós chegamos ao cenário de um tribunal. Jesus preso é conduzido até o Sinédrio, e o Sinédrio é ali o Tribunal Supremo judaico da época. Marcos utiliza aqui uma das suas marcas registradas, aquela que nós já falamos em outras pregações, inclusive na última, que é o sanduíche marcano. Quando ele abre com cena, coloca a principal no meio e retoma elementos da primeira cena, né? Como se fosse o pão, o recheio e o outro pão, por isso que o nome é sanduíche. Aqui o início começa com Jesus chegando ao Sinédrio e a figura de Pedro sendo introduzida, aí no versículo 53 e no versículo 54. Depois nós temos o desenvolvimento do julgamento, nos versículos 55 até o 64. E Marcos fecha esse sanduíche com a finalização do julgamento, e logo após aquelas cenas em que Pedro retorna ao pátio e vai então negar Jesus naquela madrugada. Essa parte final em que Pedro nega Jesus, nós não lemos, porque nós vamos finalizar
somente no próximo, aliás, daqui a 2 domingos, porque o próximo domingo é o domingo de aniversário da igreja. A gente vai dar uma pequena pausa de um domingo nessa exposição. Mas o sanduíche marcando fecha ali dos versículos 66 até o 72. Embora, seja franco comigo se você é crente, né? Ler esse trecho não é fácil para cristãos. Existem trechos que são demasiadamente dolorosos, porque apresentam a humilhação do nosso Senhor, do Senhor a quem amamos. Por isso nossa tarefa hoje é difícil, porque é explorar nuances do julgamento injusto de Jesus e, paralelamente, antecipar um pouco da figura de Pedro. Por que Marcos registra Pedro ali e o que ele quer assinalar logo de início? Então a gente vai ter o contraste entre a fidelidade extrema de Jesus e a decadência dos seus discípulos, representada agora na figura de Pedro. Vamos para a primeira parte do texto. Eu quero começar mostrando o que seria o Tribunal das Trevas. E esse nome tem um propósito, tá? Ele começa aí nos versículos 53 e no versículo 54. Vamos ler novamente o texto. Diz: levaram Jesus ao sumo sacerdote e então uniram todos os chefes de sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas ou com os empregados, tem algumas traduções assim, esquentava-se junto ao fogo. Então veja, meus irmãos, que há um cenário aqui de um tribunal. Após a traição, Jesus é levado ao sinédrio para ser julgado, e Marcos, logo de início, ele não chama o sinédrio de sinédrio. Veja que Marcos ele chama assim, sumo sacerdote, chefes dos sacerdotes, líderes religiosos e mestres da lei. Só lá na frente ele vai chamar essa reunião de sinédrio, porque Marcos ele faz questão de destacar que Jesus foi levado diante da cúpula religiosa, a cúpula do poder religioso daquela época. A gente poderia dizer que o propósito de Marcos é mostrar que Jesus ele está diante daqueles que são importantes na sua época: o sumo sacerdote, os anciãos e os escribas. Então há uma ironia implícita no texto. A luz do mundo está sendo levada para um tribunal tenebroso. Mais do que isso, o Rei do Universo, o Filho de Deus, está sendo levado para ser julgado e se submeter ao tribunal de homens perversos. Ou seja, Marcos inicia esse trecho apresentando para nós uma das faces da humilhação de Cristo. Lembra que a trajetória da redenção é uma trajetória em que o Filho de Deus ele está se humilhando radicalmente, ao mesmo tempo que ele está sendo exaltado. Ele está sendo exaltado exatamente porque ele está em uma rota extrema, se submetendo à humilhação, cumprindo, portanto, em obediência ao plano divino, até o ponto que na cruz, em que é o ápice da sua humilhação, também vai ser o momento da sua glorificação. Ele obedeceu até o fim. Ele não tem ruga nem mácula na sua obra de redenção. E Marcos começa a estabelecer esse cenário. Uma face disso é que ele está se submetendo, o Rei do Universo, presta atenção, que não precisava prestar contas com ninguém, por causa da obra que ele está disposto a fazer em nosso favor e para a glória de Deus Pai, ele está se sujeitando a um tribunal de homens perversos. É nesse cenário, e que você pensaria que não tem nada a ver, que Marcos então inclui Pedro. E a figura de Pedro aí no versículo 54 é muito gritante, meus irmãos. Pedro o seguiu de longe. Essa assinatura aqui de Marcos, esse traço que Marcos coloca, é um traço melancólico. Veja que Jesus ele vem perdendo os seus círculos de relacionamentos. Ele andava com multidões, de repente ele para de andar com multidões. Ele anda com os 12, de repente ele está com Pedro, Tiago e João. De repente, agora até desse núcleo duro, né, Pedro, Tiago e João, ele está só com Pedro. Mas esse Pedro é aquele que o acompanha
de longe. Lembra que Marcos está traçando uma rota também de abandono. Jesus, ele está cumprindo a obra de redenção sozinho. Amém? Ninguém morreu com Jesus na cruz para nos perdoar, irmãos. A gente pode fazer essa aplicação aqui rapidinha, tá? De que toda teologia que propõe um outro redentor é uma teologia não bíblica. É claro o recurso, o zelo literário aqui de Marcos de transcrever a realidade, ele não está criando nada, né? De que Jesus está indo sozinho para a cruz. Há um Pedro, mas é um Pedro longe. Há um Cristo, e veja a oposição deles, é um Cristo solitário indo sozinho para a cruz. Então, olha a situação de Pedro. Pedro, ele está distante. E por que ele está distante? Porque ele está escolhendo uma posição segura. E eu quero falar disso nas aplicações, irmãos. Pedro, ele está numa distância que é uma distância segura, que é perto o suficiente para observar, mas é longe o suficiente para não ser identificado, para não se comprometer. E aí o texto continua. A segunda parte do texto apresenta para a gente a farsa processual. Esse juízo tenebroso também é um juízo falso, é um tribunal falso. Olha os versículos 55 a 59. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que, só até aqui, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Então veja que o objetivo do tribunal é claro. O verso 55 fala abertamente para a gente que esse tribunal foi montado com o propósito de condenar Jesus à morte. Ou seja, o tribunal foi estruturado apenas para cumprir uma sentença de condenação que previamente eles já haviam estabelecido. Um tribunal, queridos irmãos, ele tem que procurar o quê? A verdade. Mas esse tribunal aqui não foi chamado para descobrir a verdade. Esse tribunal, diz o versículo 55, de forma bem clara, que ele foi montado com o propósito de encontrar uma forma de matar Jesus. É um julgamento que é um teatro. É um teatro absurdo porque ele ocorreu de madrugada. Se você vem lembrando, lá da ceia até agora, Jesus vai para o Getsemane, ora ali no princípio da madrugada, e ainda nesse ínterim, nesse período, ocorre o julgamento de Jesus. E julgamentos de madrugada eram proibidos. É um julgamento parcial. Os juízes aqui são totalmente parciais, porque eles são totalmente interessados no resultado daquele juízo. Aquela condenação traria para eles benefício ou prejuízo? Aquele julgamento, né? No caso, para a condenação, eles queriam haver para eles um benefício. Além de parcial, a gente vê claramente aqui também, já no versículo 55, mas os outros versículos vão reforçar, de que esse julgamento era um julgamento que carecia de provas contra o acusado. Mesmo eles tendo trazido várias falsas testemunhas, as testemunhas não conseguiam estruturar provas e nem ter um discurso coerente. Muito do que acontece aqui de Jesus diante dos líderes religiosos não é novo para a gente. Porque desde o começo do Evangelho, a gente está acostumado a ver Jesus interagindo com os líderes religiosos de forma que eles trazem perguntas acusatórias. Eles dificilmente estão diante de Jesus para descobrir a verdade. Eles quase sempre também estão diante de Jesus para colocá-lo em uma situação complicada. E agora, meus irmãos, a gente chega no ápice disso, a gente chega na culminância de tudo isso. Agora é o juízo em que eles podem despejar não somente os seus discursos, mas as instituições contra Jesus. Veja que Marcos usa meios de enfatizar o caráter injusto desse julgamento. O versículo 55 poderia ser suficiente, né? Já diz aqui, eles procuravam
depoimentos contra Jesus para que pudesse condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Mas dos versos 56 ao 59, ele faz questão de mencionar que os testemunhos contra Jesus eram falsos. Olha o versículo 56. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então ele está reforçando, né? Esse juízo, esse teatro que foi montado, trouxe testemunhas falsas. Elas eram falsas, não eram verdadeiras. E mesmo sendo falsas, elas não conseguiam corroborar, sustentar aquilo que elas falavam. No versículo 58, aqui é muito curioso. Veja bem, eles tentam até distorcer as palavras de Jesus sobre o templo. Olha o versículo 58. Nós o ouvimos dizer: destruirei este templo, feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Jesus falou isso daqui? Falou. O curioso é isso, porque eles estão trazendo algo, e Marcos diz pra gente que, versículo 59, nem mesmo assim o depoimento deles era coerente, ou seja, eles estão trazendo algo que é verdadeiro, mas que é em parte verdadeiro, e todo mundo ali sabe o que Jesus Cristo quis dizer. Lá em João 2, 19 a 21, deixa claro que lá era uma metáfora sobre o templo do seu corpo. O seu corpo seria destruído e em 3 dias seria ressuscitado. É por isso que Marcos diz, o testemunho deles não procedia, porque essas testemunhas estavam querendo endossar um discurso de que Jesus era um tipo de terrorista, que ele estava propondo ali a destruição do templo de Jerusalém, de fato, com as suas próprias mãos. E um tipo de discurso desse, para aquela época, não era. Como assim? Como que isso vai acontecer? O versículo 60 continua trazendo para a gente uma terceira porção desse julgamento, que é a porção dramática, em que nós temos o silêncio e a confissão do rei. Vamos ler do 60 ao 62. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Eu sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Amém. Veja que diante da confusão das testemunhas, o sumo sacerdote tenta forçar uma confissão. Ele fica inquieto, ele fica frustrado, e ele começa a forçar, e ele questiona Jesus. Acerca de quê? Primeiro, acerca do seu silêncio. Como assim? Ele não vai se defender? Como assim? Ele não sabe que, se ele não se defender, é possível que ele chegue à morte? E ele fica observando, calado durante um tempo, o sumo sacerdote provavelmente, esperando que se construa um tribunal contra Jesus de forma clara e evidente, e que mesmo que esse cenário vá se construindo, Jesus não abre a boca. Então ele começa: você não vai falar nada não? Você não vai responder à acusação? Você não vai exercer o seu direito da ampla defesa e do contraditório? A resposta de Jesus é um retumbante silêncio. Se o que inquietava o sumo sacerdote era o silêncio de Jesus, a inquirição, a pergunta do sumo sacerdote é novamente respondida com silêncio. E é interessante porque a gente já aprendeu com Jesus até aqui que o silêncio pode ser um recurso retórico que fala muito. Teve momentos que Jesus não respondeu à pergunta dos seus opositores, mas ele trouxe uma outra forma de olhar para aquele questionamento, trouxe uma outra perspectiva. Ao invés de rebater, retrucar, ele ficou em silêncio e abriu a discussão por outro lado. Mas aqui, o rei Jesus permanece calado.
Ele não inicia a discussão por um outro lado, por um outro ângulo. O silêncio de Jesus aqui, meus irmãos, não é apatia. Não é porque Jesus não liga de ser julgado e condenado. A figura que a gente tem diante dos nossos olhos é a figura teológica do servo sofredor. Diante de nós, a profecia de Isaías, séculos antes, está sendo estampada diante de nós e diante daqueles que estavam presentes, principalmente os dos conhecedores da lei e dos profetas. Isaías 53, 7, por exemplo, que diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O quadro da realização da profecia está pintado e montado. Jesus não é levado à morte como quem retruca, como quem se defende ou como quem tripudia. Ele é levado à morte como um cordeiro que leva sobre si as nossas injustiças para derramar sobre nós a sua própria justiça. Ou como a Ruama leu no começo deste culto, ele está ali para receber a injustiça da nossa morte e nos tornar a justiça de Deus. Como Paulo fala lá em Romanos capítulo 3, versículo 25, que nele, por meio do seu sangue, Deus fez a propiciação pelos nossos pecados. Recebeu ele a nossa injustiça, o salário do nosso pecado foi sobre ele. E nós fomos feitos justiça de Deus. Amém, irmãos? Eu vou repetir. Tem gente que já não está gostando disso. Glória a Deus. Não despreze a igreja. Como é que Deus revela a sua justiça? Na igreja. Na cruz. Mas a cruz derrama a sua justiça sobre a igreja. Você olha para a igreja, como é que se vê a justiça de Deus? Nós somos feitos justiça de Deus. O texto é claro. Então, frustrado, o sumo sacerdote retoma o interrogatório e ele traz uma pergunta: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Eu particularmente acho essa pergunta incrível, porque demonstra que um sumo sacerdote tem alguma percepção de que o Antigo Testamento corrobora com a ideia de que o Messias, ele é filho de Deus. Percebe a pergunta? Ele não pergunta assim, tu és o Cristo, o Messias prometido no Antigo Testamento? Ou ele não pergunta assim, é verdade que você está se apresentando como filho de Deus? Não, a pergunta dele: és tu o Cristo? E quem é o Cristo? O Filho do Deus bendito. A resposta de Jesus é gritante, né? Eu sou. O nosso coração joanino, né? Que sabe que essa pronunciação reforça a figura de que Jesus é o Filho de Deus, ele também é Deus. É a forma como Deus se revela no Antigo Testamento. Eu sou quem eu sou, eu serei o que eu serei, né? Jesus retoma, o nosso coração chega a arde. Eita, isso aqui é Jesus. Ele é o Filho de Deus de verdade. A pergunta do sumo sacerdote é curiosa porque ele quer matar Jesus ao Jesus responder positivamente a uma pergunta que tem sentido teológico. Ou seja, o problema do sumo sacerdote não é o Messias ou o Cristo ser o Filho de Deus. O problema do sumo sacerdote é que não poderia ser Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. O problema, irmãos, novamente é a incredulidade. Cristo é ou seria o Filho de Deus,
Mas esse Jesus, para eles, não pode ser o Cristo, o Filho de Deus. Sabe por que é importante você notar isso, meus irmãos? Porque na história de Israel, muitos já se apresentaram como Cristo. Se apresentar como Cristo, nunca acusou ninguém de morte. Acusaria Cristo porque na cabeça deles, ele não poderia ser o Filho do Deus bendito. Mas Jesus não vai se negar de ser apresentado como aquele que ele é, amém? És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Eu sou. Ele não apenas assume a sua identidade messiânica, mas ele evoca uma figura que declara para todos os presentes o que é que está acontecendo ali. Veja como é interessante, porque Jesus ele reforça a sua identidade, mas não em termos amplos. Eu sou o Messias. A resposta de Jesus é: sou e vereis. Algumas traduções trazem desde agora, né? E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Ele não está dizendo que o sacerdote não verá, que outros verão. Ele está dizendo, desde agora você verá. O que está acontecendo aqui, sumo sacerdote, é que de fato eu sou o Filho de Deus bendito, eu sou o Cristo, e você vai ver, a partir de agora, talvez você não entenda de princípio, porque está cego devido à incredulidade. Mas o que está acontecendo agora é uma realidade aguardada e estabelecida para que o Messias viva e experimente e conquiste através da sua obra. É que você verá, assentado à direita do Todo-Poderoso, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Essa figura para a gente não é nova, né, irmãos? Lá no capítulo 13, a gente viu que Jesus trouxe esse mesmo versículo apresentando a visão de Daniel, lá do capítulo 7. Daqui a pouco a gente vai ler esse texto. Se você quiser ir buscando o capítulo 7, pode ir procurando. Mas a declaração de Daniel diz respeito à visão de um que é semelhante ao Filho do Homem e que ele vem não para a terra. Ainda que isso tenha uma aplicação escatológica que a gente não nega, mas o texto está falando de Daniel, a visão que ele tem não é do Filho do Homem vindo à terra, mas é do Filho do Homem vindo até o ancião de dias. Daqui a pouco a gente vai ler esse texto, é lá em Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Mas esse Filho do Homem vem até o ancião de dias e ele assume uma posição de autoridade. Ou seja, era isso que ele estava ouvindo de Jesus. Era como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu estou vindicando não somente ser o Cristo, eu estou vindicando que o Filho de Deus tem direito ao seu trono. É como se, na figura dos sumos sacerdotes, se Cristo fosse o Messias, o trono está vazio, então. Mas, na verdade, aquele que está diante deles está exatamente fazendo o oposto. Ele está vindicando o seu trono. Esse trono nunca esteve vazio, no sentido de que nunca teve alguém que pudesse ocupá-lo. É porque Cristo veio assumir uma autoridade de comprar para si, mediante o seu sangue, homens e mulheres de toda língua, tribo, povo e nação. Amém, irmãos? Jesus está abrindo uma janela teológica. Veja como tem duas figuras sendo realizadas. Isaías 53 e Daniel capítulo 7. Vamos ler Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Procurei comigo. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Para onde é que ele está vindo? Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e reino,
todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. O seu reino jamais será destruído. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo: hoje vocês me julgam na terra, mas amanhã me verão como o Filho do Homem, o Filho do Juiz eterno, vindo em domínio, reino e glória, e assumindo um reino que jamais terá fim. Assim, meus irmãos, toda aquela realidade iniciada na cruz e completada no novo céu e na nova terra é o cumprimento de que Jesus, o Filho do Homem, recebeu domínio, honra, poder, glória, reino. É a realidade de que todos os povos da terra, nações e homens, e de todas as línguas o serviriam. É uma realidade de que o domínio dele é eterno, não passará, e o seu reino jamais terá fim. O que Jesus está revelando ali para o sumo sacerdote é que aquilo que você vai ver mediante esse julgamento, mediante minha morte na cruz, é que mesmo que eu enfrente a morte, a vontade de Deus prosperará e Deus comprará mediante o meu sangue para si um povo que se chama pelo seu nome. Existe uma realidade que Jesus está cumprindo. Então o texto termina com a blasfêmia dos justos e a humilhação do santo. Versículos 63 a... Aliás, exatamente, 63 a 65. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia, que acham? Todos os julgaram digno de morte. Somente até aqui, meus irmãos. Veja que o sacerdote, ele fica tão escandalizado com Jesus apresentar-se a si mesmo como o Messias, como Filho do Homem, e como aquele que está dizendo que ele, o sumo sacerdote, veria Jesus assumindo uma posição que é digna do Filho de Deus, que ele rasga as próprias vestes. Aqui é curioso, passa desapercebido de muita gente, mas é um gesto de ultraje. Lá em Levítico, capítulo 21, versículo 10, diz que tem um que não pode rasgar suas vestes, mesmo diante do luto. É o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele está sinalizando aqui o fim da validade do seu próprio sacerdócio. É incrível, meus irmãos. É uma coisa que passa assim desapercebida aos nossos olhos, mas é o cumprimento de tudo aquilo que Jesus está apontando. Lembra da rivalidade entre Jesus e o templo? Que existe uma nova realidade que está se firmando, uma aliança, uma nova aliança firmada no seu sangue, que o véu do templo vai se rasgar, que o templo agora será uma habitação feita por mãos humanas, o corpo de Cristo e a sua igreja, que é o seu corpo também, onde Deus habita na sua igreja, onde o nosso contato com o Santo dos Santos, o nosso contato com Deus não se dá num prédio, se dá em Cristo Jesus, que é o sacrifício pelos nossos pecados. É como se o sumo sacerdote, ao rasgar as suas vestes, estivesse agora diante do verdadeiro sumo sacerdote. Ele não entende isso. Ele fica tão escandalizado, faz algo assim surpreendente, mas a figura é icônica. O sumo sacerdote perdeu a validade e agora assume o verdadeiro e eterno, como diz o autor de Hebreus, sumo sacerdote, o único sumo sacerdote da nova aliança. Ele rasga e ele se dá por satisfeito, é como se na cabeça dele, o que a gente precisa mais? Ele acusa Jesus de blasfêmia, o que ironicamente é o que ele está fazendo, porque a única blasfêmia presente aqui é acusá-lo de ser réu de morte. Essa é a única blasfêmia que tem aqui, e a gente tem essa figura, né, das criaturas levando à morte o autor da vida, das criaturas julgando o rei do universo, aquele que perde a sua autoridade diante daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Aí
temos a descrição na continuação do versículo, no versículo 65, da humilhação de Cristo. Então alguns começaram a cuspir nele. Vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. O que para a gente também é ironicamente triste, porque tudo que Jesus fez naquele dia foi profetizar acertadamente. Vocês vão para tal lugar, nós vamos comer naquele local onde foi a ceia. Um dos 12 vai me trair e ele traiu. Todos vocês vão me abandonar e todos o abandonaram. E tu, Pedro, vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E daqui a pouco Pedro vai negar. É esse a quem nós sabemos, é esse a quem você sabe, que os leitores da época sabem, que pode profetizar, que eles estão julgando como se fossem capazes de adivinhar quem estava agredindo. Meus irmãos, vamos para algumas aplicações. A primeira aplicação que eu creio que emana desse texto é o perigo da distância segura. Pedro seguiu Jesus para acompanhar o desenrolar da sua captura, mas ao mesmo tempo ele está buscando uma distância segura. Quem lê assim de relance assemelha a situação de Pedro a um tipo de detetive, sabe? Um detetive particular que está procurando algo, tentando acompanhar algo, tentando descobrir algo, mas devido ao seu caráter secreto, ele não quer ser revelado. Mas a gente que está lendo, a gente sabe que Pedro aqui não está agindo como um detetive. Na verdade, ele está como alguém que está num processo de abandonar a Jesus. Pedro, ao acompanhar Jesus de longe, já revela que o seu coração está também se distanciando do Mestre. Meus queridos irmãos, ele está longe como quem acompanha, mas não pode assumir que é um discípulo de Jesus. Não, ele acompanha porque ele está preocupado com Jesus, mas ele não pode assumir quem ele é. Ele não pode assumir o seu relacionamento com Jesus, ele não pode, como ele disse outrora, dar a própria vida por aquele que naquele instante está exatamente dando a sua própria vida por ele. Meus irmãos, não vos escandalizeis, é exatamente assim que são muitos dos que seguem Jesus. Seguem ao longe, uma distância segura. Eu estou aqui, mas que ninguém me note. Já viram alguém assim, né? Estou aqui, viu, mas ninguém me note. Antes do culto terminar, deixa eu ir embora. Voado! Eu estou aqui, mas não ao ponto de me comprometer com nada, sabe? Estou só reparando, estou só olhando. Mas, meus irmãos, nisso reside um grande alerta. Pessoas simpáticas por Jesus, mas incapazes de serem verdadeiras discípulos. Veja, meus irmãos, que é o paradoxo representado por Pedro, daquele que, ao mesmo tempo que acompanha, abandona. Interessante, né? O acompanhar daquele que abandona. É tipo o pai ausente, mas não 100% ausente, que de vez em quando ele se apresenta e o filho fica assim, não é mais do que isso não. É tipo, é só até aí, é só até aqui, mais do que isso não. Então, o Senhor me acompanhar é a forma de o Senhor me dizer que não liga para mim de verdade. E tal qual esse tipo de comportamento que Pedro faz, é o que muitas pessoas fazem a respeito de Jesus.
Na vida pública eu sou cristão de direita, eu adoro a estética cristã, eu sou marido de uma só mulher, tenho 18 filhos, eu trabalho fora para trazer o provento, a provisão para a minha família, eu sou um homem que paga os meus impostos, eu odeio o político tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, armas, o livre direito, a estética cristã é assumida. Mas seguir Jesus de fato é só de longe. É quem bota todo dia lá no Instagram, olha, Jesus, meu Salvador. É lindo, lindo, lindo és. Mas minha vida eu não te dou. A minha vida é minha, o meu domingo é meu. A gente leu aqui, né, sobre o sábado da gente é o domingo, né? Domingo é o dia do Senhor, mas não, eu tenho que fazer alguma coisa, sabe, pastor? Esse é um grande perigo. É o perigo de não perceber que Jesus não busca simpatizantes. Jesus, ele busca discípulos. Uma segunda aplicação que deriva desse texto, meus queridos irmãos, é a nossa incapacidade de suportar a justiça. É a nossa incapacidade de suportar a injustiça. Meus irmãos, nós não conseguimos guardar injustiças. Se você for como eu, terrível coisa é quando alguém aponta o dedo na sua cara e o acusa injustamente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vai acontecer, viu? E sempre vai acontecer. Sempre alguém, em algum momento, vai apontar o dedo para você e acusar você de algo que você não fez. O seu cônjuge vai fazer isso. Talvez o seu filho faça isso. O senhor não sei o que. Mas eu estou querendo cuidar de ti, eu estou me dedicando. Mas o senhor... né? Que injusto. Logo eu. Alguém no seu trabalho vai dizer, você é... Talvez o guarda no trânsito vá ser injusto com você. Certamente, todos nós vamos passar por momentos de injustiça, e o mais gritante acerca disso é que você vai enlouquecer. Você vai ficar transtornado, a sua autodefesa vai ser uma fúria ruidosa. Por outro lado, Jesus, o único verdadeiramente inocente, o único que é justo, suportou a calúnia em um silêncio absoluto. Eu preciso aprender a ser mais como Jesus. Ele não revidou, ele não se defendeu. Veja bem, meus irmãos, a segurança de Jesus expressa aqui é a mesma que ele já expressou lá no deserto. Quando Satanás diz, se tu és o filho, Deus acabou de dizer no batismo dele, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Aí a tentação, a acusação de Satanás é, se tu és o filho de Deus. E por que Jesus não cai na tentação? Porque ele sabe quem ele é. Nenhuma acusação injusta vai desfazer aquilo que ele tem certeza de que ele é diante do Pai. Ele é filho de Deus. E por assumir essa identidade, até mesmo diante do tribunal, daqueles que o acusam injustamente, ele sabe que ele não precisa da aprovação de homens perversos. Jesus, para ser quem ele é, ele não precisa que o sinédrio diga quem ele é, aquilo que ele é. A sua identificação com o Pai é o suficiente. Por isso, quando eu e você formos injustiçados, lembremos de olhar para o rei calado, amém? Lembremos. Quem nós somos? Que a gente não pode engolir um sapo. Não é verdade? Ou nós somos melhores que Jesus? Veja, meus queridos irmãos,
Eu gosto de um antídoto que um pregador batista chamado Charles Spurgeon disse uma vez. Ele falou assim, se alguém pensar mal de você, não fique bravo com ele, porque você é muito pior do que ele pensa que você seja. Talvez alguém aponte sim uma injustiça com você, aí você olha assim, tá tudo bem, eu sou pior mesmo. Jesus morreu por mim, não porque eu era bom, Ele morreu por mim porque eu sou o pior dos pecadores e Ele me ama. Uma terceira aplicação que eu creio que deriva desse texto de forma bem clara para a gente é que Marcos começa a trazer mais drama e mais ênfase àquela realidade de que Jesus é o Rei, que é mais do que nós imaginamos. Não sei se você está recordando, mas no Evangelho de Marcos fica sempre diante de nós, nas interações de Jesus, uma figura de que Jesus é menos do que as pessoas esperavam. Então alguns chegam para Jesus, ou muitos chegam para Jesus, e Ele é menos do que aquilo que eles imaginavam. Jesus responde de uma forma que não era aquela que eles queriam, mas ao mesmo tempo Jesus se apresenta muito além daquilo que qualquer um pode imaginar. As pessoas esperavam que ele era um mestre, ele ensina de uma forma que a pessoa fica confusa, mas a forma que ele apresenta a ele mesmo declara retumbantemente que ele é o Filho de Deus, ele é mais do que qualquer um poderia imaginar. Que ele fala coisas que às vezes as pessoas não têm como expectativa, mas aquilo que ele fala quebra a expectativa das pessoas para ele se apresentar como o Senhor do sábado, como aquele que perdoa pecados e tantas outras coisas. Marcos fez isso várias vezes. E agora isso se repete. Para o Sinádrio, Jesus é menos quem ele afirma ser, porque quando eles olham para Jesus, Jesus é um mero homem nas mãos das autoridades humanas. Mas veja bem que é exatamente aqui, é precisamente nesse momento que, por conta das Escrituras, ele pode vindicar a sua máxima autoridade ao vencer o pecado e a morte. É exatamente quando os homens olham para ele e o reportam como um homem frágil que ele pode vindicar: é exatamente por eu me entregar à morte que eu vou vencê-la. É exatamente por assumir sobre mim o pecado de outros que eu vou perdoá-los. O sumo sacerdote, meus queridos irmãos, ainda não poderia ver, mas nós vimos que aquele que por juízo opressor foi arrebatado, aquele que fora cortado da terra dos viventes, aquele que deu a sua própria alma como oferta pelo pecado, viu a sua posteridade e prolongou os seus dias, e a vontade do Senhor prosperou nas suas mãos. Ele viu o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito, porque justificou a muitos, amém? Ou seja, existe uma realidade que torna Jesus aqui mais majestoso e desejável do que qualquer outro. Por último, eu quero trazer uma aplicação de que nós fomos livres de um tipo de julgamento justo. E aqui reside a beleza do Evangelho. Quem de nós poderia prevalecer diante do justo juízo de Deus? Meus irmãos, veja bem, eu não estou falando de um juízo injusto. Você poderia pensar, não, que levou Jesus à morte foi um juízo injusto. Então será que um de nós poderia prevalecer diante de um juízo injusto? A minha pergunta não é essa. Porque você poderia pensar que diante de um juízo injusto você não prevaleceria, então você deseja um juízo justo. Ó Senhor, ouve a minha causa, aparece diante de mim, porque eu tenho uma justiça diante de ti. Traz o teu juízo justo, é esse que eu quero. Mas eu repito a pergunta: quem de nós poderia prevalecer diante do justo juízo de Deus? Eu estou falando de mim, de você, diante de Deus, sendo apresentados diante dele todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades.
Eu estou falando da gente sendo apresentado diante de um juiz que vê o coração, diante de um juiz que não pode contemplar o mal. Eu estou falando de mim e de você diante daquele que é o supremo juiz e único e verdadeiro Deus. Eu estou falando de você e eu diante daquele que visita as iniquidades, daquele que perdoa o pecador, mas não inocenta o culpado. Nós deveríamos temer, meus irmãos, não o juízo injusto e imparcial. Nós, como pecadores, deveríamos temer o juízo justo e imparcial. O que nós deveríamos temer é o juízo de Deus. Como diz o salmista, quem pode redimir uma alma? Quem pode redimir a alma do seu irmão? Quem pode redimir a sua própria vida? Como diz o salmista, e se ele contasse as transgressões, o que seria de mim? Diante do reto juiz, nenhum homem prevaleceria. Mas foi exatamente porque Jesus foi contado como um dos transgressores que ele levou sobre si os nossos pecados e o pecado de muitos, levando sobre si, por muitos intercedeu. É exatamente porque ele passou por um tipo de tribunal em nosso lugar que ele nos livrou de um tribunal que nós não passaremos mais. Um tribunal em que ele mesmo é a oferta pela culpa. Amém, irmãos? Ele passou por um tipo de tribunal em que ele mesmo leva sobre si a nossa sentença de culpado. Ele passou por um tribunal em que o juiz que nos declara justos permanece justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Justo porque ele não jogou o nosso pecado para debaixo do tapete. Ele continua justo porque ele cobrou o salário do nosso pecado. Mas ele se torna justificador porque o preço do nosso pecado foi pago por Cristo, que não tinha nele mesmo pecado nenhum, que não pôde ser preso na morte e que pôde ser a oferta legítima por pecadores, não só por 1, 10 ou 100 pecadores, mas todos quantos Deus propôs no seu sangue, na sua igreja. Amém? Deus nos livrou de um juízo justo. Nos livrou, suportando Jesus, a nossa culpa naquela cruz, se colocando em nosso lugar para receber sobre si as nossas culpas e os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, as nossas dores, as nossas mazelas, a nossa inimizade, e conquistando para nós grandiosa salvação. Amém, irmãos?